Olá, esse é o terceiro vídeo da série Google Sala de Aula, um ótimo aplicativo gratuito que você pode utilizar para organizar o conteúdo das suas disciplinas e ter o controle completo das atividades avaliativas dos seus alunos. Muitos professores gostariam de receber as atividades do aluno somente dentro de uma data limite de entrega. Disponibilizar as atividades em que o aluno teria uma resposta automática do resultado da avaliação. Que as notas fossem disponibilizadas na sala de aula de forma automática e ter um controle de quem já entregou ou não as atividades. Neste vídeo você vai aprender a como criar atividades avaliativas integradas com o Google Formulário e fazer a configuração adequada para permitir a integração das notas entre os dois aplicativos. Eu sou o Carlos Renato e este é o canal Aprender Net. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você achou o assunto interessante, já curta agora o vídeo. Após a vinheta, vamos ao Google Sala de Aula. Como nós já incluímos os conteúdos na nossa sala de aula, agora nós vamos incluir as atividades avaliativas. Então vamos na opção Criar e depois na opção Atividade com Teste. Na atividade com teste, a gente vai colocar o nome Atividade 1. E para o campo de instrução, nós vamos colocar uma orientação para os alunos. A orientação vai ser o seguinte: clique no formulário e responda o questionário. A atividade com teste, ele sempre cria um formulário do Google Formulários. Então, sempre, ele vai criar um arquivo, um formulário em branco, né, que a gente vai preencher esse questionário, onde vão ter todas as perguntas que a gente quer fazer para o aluno. Então, ele aparece o questionário em branco e nós vamos clicar nesse questionário. Então, já é uma solução que já está integrada. Bom, aqui na parte superior esquerda, ele tem o nome do arquivo do formulário. Nós vamos substituir o nome default aqui por atividade 1. Então, vai ser o nome desse questionário que vai estar onde? No Google Drive. Então, tem a instrução aqui, ó. Todas as alterações foram salvas no Google Drive. Então, ele vai gerar um arquivo, acabou de gerar um arquivo, e a gente está alterando esse nome no arquivo do formulário. E aí, a gente tem uma outra informação, que é o nome desse formulário, e o aluno vai ver. E vai estar exatamente aqui, ó, nessa opção do título do formulário. Então, eu vou substituir essa informação pelo nome, que no nosso caso aqui vai ser questionário 1 de sistemas de informação. E aí, depois na descrição do formulário, nós vamos colocar uma instrução, que no nosso caso vai ser: responda de forma individual as questões abaixo. E aí, a gente vai passar agora para a questão específica, né? Para a nossa pergunta. Então, automaticamente, ele já disponibiliza aqui uma pergunta. Aqui logo abaixo, eu clico e aí tem a parte do enunciado. Então, o que eu vou preencher agora vai ser o enunciado. Eu coloco um texto de enunciado e, além do texto, o que eu posso colocar? Eu posso também colocar uma imagem, que é exatamente o que eu vou fazer. Então, eu posso fazer o upload dessa imagem, ou posso também selecionar uma imagem que está no meu dispositivo, copiar aqui para dentro desse enunciado. Então, ele vai disponibilizar essa imagem e eu vou poder ajustar o tamanho dessa imagem. Então, eu vou clicar na imagem e vou ajustar. Então, vamos ajustar a imagem para deixar do tamanho que eu quero. Então, a gente colocou um enunciado que tem um texto e tem uma imagem. Se a gente quisesse, também poderia ter a opção de colocar vídeo, ok? Bom, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar para as perguntas, aliás, para as respostas propriamente dito. Quais são as opções de resposta que eu tenho? Então, aqui ele já coloca, ó, opção 1 de resposta. E aí eu vou clicar nessa opção 1 de resposta e vou colocar o texto que eu quero. Vocês veem que ele já está habilitando também uma imagem. Então, eu posso ter na resposta texto e imagem, ou texto ou imagem. Aí eu vou selecionar o que eu vou querer para aquelas respostas. Além disso, eu vou colocar outras opções de respostas. Então, eu vou adicionar no campo de baixo e vou preencher outras respostas. Então, agora, eu já fiz o enunciado, coloquei uma imagem para o enunciado, fiz as minhas opções, né, que poderia também colocar a imagem para as opções, e agora
quer dizer, como é que eu faço para definir qual que é a resposta certa e quantos pontos que valem essa questão. Então, eu vou na chave de resposta, que é a opção. Na chave de resposta, eu vou definir quantidade de pontos. Então, no caso aqui, eu vou definir 10 pontos. E aí, eu vou marcar qual que é a resposta certa, que para essa questão específica vai ser a segunda resposta. Então, é só clicar nesse círculo, ele já marca lá essa resposta como a resposta certa. Além disso, eu vou adicionar um feedback para a resposta. Vou colocar no feedback da resposta, para a resposta incorreta. Aí eu vou colocar um texto que vai ser: se esforcem um pouco mais. Poderia anexar um vídeo ou poderia anexar um link, tá? Quando ele respondesse de forma incorreta, para dar mais instruções para o aluno. Bom, além da resposta incorreta, eu também posso dar um feedback quando a resposta for correta. Então, vou clicar aqui na opção de resposta correta e aqui no texto eu vou colocar um texto quando a resposta estiver correta, que é: parabéns, você acertou. Também poderia colocar um link ou então poderia colocar também um vídeo. E vou salvar essa opção. Então, dessa forma, já coloquei a quantidade de pontos, já coloquei a resposta certa, os feedbacks para a resposta correta e incorreta, e vou concluir a inclusão dessa questão. E agora eu vou passar para uma segunda questão, então que também vai ter um enunciado. Para eu fazer isso, eu tenho uma opção, que é essa opção de mais, que está aqui nessa barra, né, nessa barra de opções. Então, eu vou clicar em mais, e aí o que aconteceu? Vamos lá, clicar em mais, e aí ele vai abrir uma segunda pergunta. Vocês estão vendo que, como padrão, o Google Formulário ele coloca múltipla escolha, mas tem outros tipos de questões também. Eu posso colocar resposta curta, parágrafo, caixa de seleção, lista suspensa e outros. Mas no nosso exemplo a gente está trabalhando realmente com múltipla escolha. Aí eu coloco qual vai ser o enunciado e, além de colocar o enunciado, agora eu vou colocar quais são as opções de resposta. Então, para as opções de resposta, clico lá em opções e vou colocar todas as minhas opções. E aí, da mesma forma, na chave de resposta, eu vou definir qual que é a pontuação, vão ser 10 pontos, e nesse caso a resposta certa é a primeira resposta, que eu marco ela, coloco o feedback da resposta, tanto para a resposta incorreta quanto para a resposta correta. Então, eu vou colocar os textos e aí vou estar concluindo assim a inclusão dessa segunda pergunta. Então, vamos lá, vamos salvar, vamos concluir, estamos lá com todas as minhas informações. Bom, depois de incluído essas duas perguntas do meu questionário, eu vou para a parte de configuração. Então, eu clico nessa opção de configurações e aí tem várias abas. Na aba geral, eu vou marcar coletar endereço de e-mail. Vai ser importante para poder identificar depois a resposta dos meus alunos. Outro parâmetro que é importante colocar também é limitar a uma resposta, que aí o aluno só pode responder uma vez. Bom, além dessa aba geral, tem a aba de teste, que nós vamos verificar. Na aba de teste, tem um parâmetro importante, que é liberar nota, que aí já vai estar marcado como default imediatamente após o envio. Então, como todas as respostas, elas são respostas de múltipla escolha, eu já defini a resposta certa, o aluno automaticamente, depois de enviar, né, as respostas, ele já vai ter o resultado aí daquele seu questionário. E aí vamos na opção de salvar e aí já colocamos as informações, né, colocamos no caso aí colocamos as perguntas e já colocamos também mais uma pergunta aqui que é só informativa, qual que é o endereço de e-mail. Agora eu quero visualizar da mesma forma que o meu aluno visualizaria. Aí, para isso, eu vou na opção aqui, ó, que tem esse olho, ícone de um olho, que é visualizar. E aí vai mostrar da mesma forma que mostraria para o aluno. Questionário 1 de sistemas de informação, as orientações, marcando quais são os campos obrigatórios. Nesse caso aqui eu só estou com o campo obrigatório, com o endereço de e-mail. Poderia definir para todas as perguntas, se quisesse, como obrigatório. E aí tem a primeira pergunta,
com a imagem no enunciado, quais são as opções de resposta, e temos aí a segunda pergunta. Então vamos fechar esse questionário, essa visualização, e finalizamos aí dessa forma o nosso questionário. Então vamos aqui na opção também de fechar, ele automaticamente já grava todas as informações e voltamos aqui para a atividade. Vamos, né, na opção das turmas, vamos colocar somente para essa turma. Os alunos vão utilizar o padrão, que é disponibilizar para todos os alunos, e na atividade, a pontuação da atividade vai ser 20. Poderia colocar uma atividade sem ponto, mas nesse caso, o nosso questionário, lembra? Nós colocamos 10 para a primeira pergunta e 10 para a segunda. Então, um total de 20 pontos para essa atividade. E vamos definir uma data de entrega. Então, hoje a gente está em dia 14/3 e vamos selecionar uma data aqui, que vai ser dia 26. Poderia definir uma hora também. Se eu não colocar a hora, ele vai considerar a hora de 23 horas e 59 minutos. E vamos associar um tópico, que esse tópico vai ser o tópico de avaliações. E aí a gente vê essas informações. Eu gostaria de fazer mais um detalhe. Aqui a gente está usando uma conta de e-mail que não é uma conta de uma instituição, é uma conta pessoal. Vamos imaginar se a gente tivesse com uma conta de e-mail, criando uma atividade numa conta de e-mail, que é uma conta de e-mail institucional, de uma faculdade, né, que disponibiliza para os seus professores e alunos contas institucionais. Então, eu tenho uma outra aba que eu estou usando uma conta institucional. Aí a gente vai ver que quando tem essa conta institucional, aparece uma outra opção aqui embaixo, que é o seguinte: o Google Sala de Aula pode importar as notas das atividades. A importação de notas limita automaticamente cada formulário a uma resposta para o usuário. Então, a gente já tinha marcado naquela configuração que seria uma resposta para o usuário, e coleta os endereços de e-mail e restringe as respostas aos usuários no seu domínio. E então tem essa opção aqui, ó, se eu quero importar ou não as notas lá do meu formulário, para quando ele já tiver respondido automaticamente, para importar essas notas para dentro do Google Sala de Aula. Aí, no caso, a gente pode considerar o default como sim. E aí a gente vai ver também que tem uma mudança num parâmetro quando eu também estou usando uma conta que é uma conta do G Suite, uma conta institucional do G Suite, das instituições de ensino que tem a conta do G Suite. Então vamos lá em configuração, e aí a gente vai verificar uma outra informação. Essa outra informação é o seguinte: é necessário fazer o login. E aí fica marcado aqui, ó, restringir aos usuários em sistema, coloca o nome da instituição e das organizações confiáveis. Se essa opção está marcada, somente alunos que têm uma conta no Gmail, né, uma conta de e-mail criada pela instituição, é que vão conseguir responder aquele questionário. Caso a sua conta seja institucional, você está usando uma conta de Gmail, que é de um professor de uma instituição de ensino, mas os alunos ainda não têm uma conta institucional, né, não foi criada uma conta institucional para os alunos, aí você tem que desmarcar essa opção para permitir que outros alunos, né, alunos que não tenham conta institucional, consigam responder. Mas se você desmarcar essa opção, você não vai conseguir fazer a integração. Então, caso aconteça, né, de os alunos não terem conta institucional, você vai ter que desmarcar, mas perde a funcionalidade de integração das notas. E no caso de instituição de ensino, que tanto o professor quanto o aluno, né, tem contas institucionais criadas pela instituição de ensino, disponibilizadas para os alunos, aí você pode marcar essa opção e você vai ter a funcionalidade de integração automática, de importação das notas. Então, era uma observação que eu gostaria de fazer. Como a gente está trabalhando com uma conta aí, no nosso exemplo, que não é institucional, aí não vai aparecer esse detalhe aqui nessa atividade. Bom, dando prosseguimento à nossa inclusão dessa atividade,
Aí dentro das opções aqui de criar atividade, eu tenho criar atividade, que ele vai disponibilizar nesse momento, né, de forma automática para os alunos. Tem a opção de programar, aí eu vou programar quando que essa atividade estará disponível. Aí a gente está vendo que pode fazer duas programações. Quando a atividade vai estar disponível e temos a outra informação que qual que é a data, a programação da data limite de entrega. Caso a gente ainda estivesse elaborando o questionário e não tivesse terminado, alguma coisa nesse sentido, aí a gente salvaria como rascunho e depois a gente disponibilizaria para os alunos, né? Nesse caso, eu quero disponibilizar de forma automática. Então, eu vou utilizar a opção criar atividade. E como eu havia falado, quando a gente usa essa atividade com teste, ele automaticamente cria um arquivo, né, referente ao formulário, ele está criando esse arquivo no Google Drive. Então, cada sala de aula que eu crio no Google Sala de Aula, automaticamente ele cria uma pasta no Google Drive e aí esta pasta vão estar lá armazenados todos os arquivos. Então, vamos aqui concluir essa atividade e depois a gente vai passar para acessar o Google Drive para ver essas informações. Então, vamos lá. Vamos por etapas. Então, a gente viu que a gente criou a atividade 1 dentro de avaliações. Está aqui criada. E nós temos aqui também, ó, uma opção que é para acessar a pasta do Google Drive. Então, se eu clicar aqui, eu vou visualizar todos os arquivos que foram disponibilizados nessa sala de aula. Então, eu vou ter os arquivos referentes às apostilas e tem um arquivo também que eu acabei de criar, que é o arquivo referente à atividade 1. Então, era um adendo que eu gostaria de fazer com relação à inclusão desse questionário, né? Então, agora a gente vai dar continuidade e vamos incluir um novo questionário. Então, vamos na opção de criar, atividade com teste. E aí, nesse caso, já vai ser a atividade 2 que a gente vai estar criando. Então, vamos colocar o nome atividade 2. Vamos colocar também as orientações para essa atividade. E vamos clicar também no arquivo de formulário que o Google Sala de Aula acabou de criar. Para o nome do arquivo que vai ser gerado no Google Drive, que foi gerado no Google Drive, a gente vai colocar atividade 2. Para o nome do questionário, vamos colocar questionário 2 e vamos colocar na descrição uma orientação para esse questionário. Além disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um enunciado para a primeira questão. Depois de colocar o enunciado para a primeira questão, nós vamos colocar todas as opções de resposta. Então, vamos clicar nas opções e vamos colocar as nossas respostas. Na chave de resposta, nós vamos definir lá a quantidade de pontos que a gente vai distribuir nessa questão, que vai ser 10. Vamos definir aqui qual que vai ser a resposta correta, que nesse caso vai ser a terceira resposta. E aí, vamos definir lá um feedback para a resposta positiva e para a resposta que estiver incorreta. E vamos definir também um feedback para a resposta correta. Vamos lá. Aí a gente está criando aí a primeira pergunta desse segundo formulário. Vamos concluir. Aí já concluímos o enunciado, colocamos as opções de resposta e vai ser uma questão de múltipla escolha. Bom, agora a gente vai colocar uma questão de um outro tipo, tá? Para incluir essa outra pergunta, então aqui a gente tem a barra de ferramentas, aí vamos nessa primeira opção que é adicionar pergunta. A gente clica no campo de pergunta, vamos colocar um enunciado. Agora, dessa vez, eu não vou querer múltipla escolha, eu vou querer uma opção que vai ser a opção de parágrafo, que vai ser uma pergunta discursiva. Bom, veja só, então a gente colocou uma pergunta que tem resposta, né, que tem uma resposta que vai ser definida,
e tem uma segunda que o aluno vai ter que digitar. Então, só depois que a gente lê a resposta do aluno é que a gente vai poder, como eu poderia dizer, só depois de ler a resposta do aluno é que a gente vai poder colocar a informação, né, se ele acertou ou não. Para essa questão também vale 10 pontos. Né? Então, você está vendo que adicionar o feedback, ele deu o feedback, a gente só teve condições de colocar aqui qual que é a quantidade de pontos que vai ter a questão. E aí agora a gente vai na parte de configuração, vamos definir lá a coleta de interesse, que esse parâmetro é importante para a gente identificar o aluno na resposta, que vocês vão ver posteriormente, quando a gente for analisar as respostas, né? A gente vai até tratar isso em um outro vídeo, como que é feito, mas importante, coletar endereço do e-mail. Depois, limitar a uma resposta. E na parte de teste, aquele parâmetro que está marcado como padrão, que é liberar a nota imediatamente ao pause e envio, a gente não vai poder. O aluno não vai poder saber qual que é a nota. Por quê? Porque o professor vai ter que analisar primeiro, porque tem uma resposta que é discursiva. Então, nós temos que marcar esse parâmetro aqui, ó, posteriormente, depois da revisão manual. E aí sim, vamos salvar. A gente pode, através dessa opção, visualizar como é que está o nosso questionário. Aí tem o questionário 2, o endereço de e-mail que o aluno tem que preencher. E aí tem informação, né? A primeira pergunta, que é uma pergunta de múltipla escolha, e tem uma segunda pergunta que ele vai poder digitar as informações. É uma pergunta discursiva. Então a gente termina assim o segundo questionário, né? E vamos agora encerrar a nossa atividade. Então vamos acabar de preencher os campos. Então vão ser para todas as turmas, todos os alunos. Quantidade de pontos vai ser 20 pontos que a gente vai estar distribuindo. No caso, a data de limite de entrega, vamos definir uma data de limite de entrega, tá? Então vamos deixar essa aqui para o dia 2. E o tópico, vamos vincular esse tópico aqui, vai ser vinculado a avaliações. Esse item vai ser vinculado a avaliações. E aí a gente vai criar a atividade. Então nós já criamos duas atividades, né? Que foram com 2 questionários. Então eu tenho atividade 1, atividade 2. Aí eu posso colocar aqui na ordem, né? Para ficar um embaixo do outro. E aí tem os 2 questionários que a gente incluiu. Vamos incluir mais uma atividade avaliativa. Então vamos na opção de criar e depois atividade. O título dessa atividade, vamos colocar resenha do livro Sociedade e Informática. Para as observações, as instruções, nós vamos colocar: faça uma resenha do livro Sociedade e Informática. Após preparar a resenha, faça o upload do arquivo de documento em formato PDF para essa atividade. E aí vamos continuar com as nossas parametrizações. Vai ser para essa turma, todos os alunos. Em termos de pontuação, vamos distribuir 60 pontos para essa atividade. Data de entrega, vamos definir como data de entrega o dia 9 de abril. E tópico, vamos associar ao tópico avaliações. Vamos clicar em criar atividade. E aí, dessa forma, nós criamos 3 atividades. Vamos organizar essas atividades em ordem. E aí, criamos atividade 1 e atividade 2, que aí foi integrado com o Google Formulários. Lembrando que, para a atividade 1, a resposta do aluno está automática. Assim que ele preencher, ele já vai ter a nota disponível. E para a atividade 2, o aluno só vai ter a nota disponível depois que o professor corrigir manualmente essa atividade. Por quê? Uma das questões, uma das perguntas lá do questionário da atividade 2 é discursiva. Então o professor tem que avaliar antes de dar a nota. Vimos também que se o professor tiver uma conta institucional, né, na sua instituição de ensino, e o aluno também, é possível utilizar uma opção de importar a nota que está no questionário, né, do Google Formulário para dentro da atividade. Então, ele disponibiliza essa possibilidade.
Caso você esteja utilizando uma conta pessoal como professor e caso os alunos também estejam utilizando conta do Gmail pessoal, aí nesse caso é necessário digitar a nota na avaliação, né? Tanto da atividade 1 quanto da atividade 2. Então não tem a opção de importar, o que não impede do aluno ver, né, a sua nota no formulário, caso esteja parametrizado para isso. Então é apenas uma observação que quando a gente for mostrar o vídeo da correção dessas atividades, isso aí vai ficar mais claro. Na terceira atividade, não está integrado com o Google Formulário e para o aluno concluir essa atividade, ele tem que fazer o upload do arquivo. E isso também a gente vai ser tema de um outro vídeo. No primeiro vídeo da série Google Sala de Aula, nós vimos como criar uma sala de aula, colocar aviso no mural, que é um ambiente parecido com as redes sociais, criar tópicos e organizar as atividades, incluir conteúdo em PDF e incluir uma atividade com somente uma pergunta. No segundo, nós vimos como disponibilizar vídeos no conteúdo, como registrar os alunos na sala de aula e uma dica de como os alunos podem fazer o download de arquivos de conteúdo. No próximo vídeo da série, nós vamos ver como o aluno acessa a sala de aula e realiza as atividades. Na sequência, vamos disponibilizar um outro vídeo mostrando para o professor como corrigir as atividades e lançar as notas dos alunos. Coloque nos comentários o que mais te interessou e se teve alguma dúvida. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva. Aprender Net é o seu canal de aprendizagem digital.